Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcresce, o podcast do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba. Hoje já estou com ele aqui, o professor Hilton Freire, ele que é super conhecido, não só aqui em João Pessoa, o professor é referência na educação, né? Mas tem uma história muito bonita, muito bacana. Eu já conheço a história do professor Hilton. Seja bem-vindo, porque ele não é só professor Hilton, ele é CEO e fundador do grupo Unicorp, ele é doutor em ciências administrativas, ele é mestre em engenharia de produção e é empreendedor educacional. Seja bem-vindo ao Podcresce, professor Hilton Freire. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que estou feliz em estar aqui mais uma vez com você. Acho que a gente já Algumas trabalhou já, né? juntos em alguns podcasts, tivemos algumas falas, algumas vezes, alguns encontros, mais de uma vez, né? Feliz em estar com você de novo. O prazer é meu estar junto ao Cresce, né? Meu parceiro, o Cresce é parceiro nosso, nós somos parceiro do Cresce, né? Nós formamos técnicos em transações imobiliárias para o Brasil inteiro, por meio das nossas 10 escolas técnicas do país. Acredito que a gente forma aí pelo menos 1.000 alunos, 1.000 novos técnicos de transações imobiliárias ao longo do ano. No mínimo, isso aí eu tenho quase certeza. Muita gente com boa formação. Agora, por falar em parceria, essa parceria com o Cresce, como o senhor falou, já existe há um tempo. E essa parceria, hoje, como é que funciona em termos práticos? Eu sei que vocês têm o curso, forma novos corretores, mas existe uma forma de capacitar os corretores que já são formados? Existe essa procura? Como é que é essa relação com o mercado imobiliário? Esse curso de técnico em transação imobiliária, ele é um dos 6 cursos mais vendidos no país, um dos 6 que a gente mais vende na nossa instituição. Logo, fica muito claro que é um dos 6 que mais formam aluno no país inteiro e na nossa instituição. Sim. Né? E com uma grande novidade que eu não posso deixar de te falar para o nosso público de transações imobiliárias. Aham. Avaliador, esse curso está chegando, é novo, de avaliador de imóveis. É um curso novo, não é novo no país, algumas instituições existem, tem, mas é novo na instituição. E o corretor que faz esse curso, ele sai na frente. Porque o que é que acontece? Você pode ser um técnico em transações imobiliárias, você pode fazer a negociação de empreendimentos, mas você não está, por isso, autorizado a fazer avaliação de imóveis. Você não é um especialista avaliador de imóveis, entendeu? Entendi. E o que acontece na prática é que tem muita gente fazendo essa função irregularmente. Logo, a Unicorp vai oferecer nesses próximos dias aí esse curso para quem quer estar devidamente credenciado para essa finalidade. Professor, eu sei que a gente tem um público que está acompanhando, esse podcast ele fica, né, no YouTube do Conselho. Outras pessoas, além das que estão assistindo agora, vão assistir depois. Claro. E podem se interessar. Claro, lógico. Entrar no curso, lógico, e fazer. Lógico. Como é que funciona? Como apresentar o curso de transações imobiliárias para esse curso ele tem um mínimo de presencialidade, não é? Ele não é um curso 100% online, não existe mais no Brasil, autorizado pelo MEC ou mesmo pelas secretarias de educação de nenhum estado, nenhum curso 100% online. O curso de transações imobiliárias, técnico de transações imobiliárias, ele tem normalmente 20% de presencialidade. Por quê? Porque é inconcebível um técnico que na prática ele não sabe do que está falando, né? Uhum. Então hoje é simples, por meio da Unicorp, por exemplo, você se inscreve, você se matricula até por meio do site. Uhum. Caso, por alguma razão, você não goste, não lida bem com tecnologia, que é muito difícil hoje, quase impossível, e queira fazer presencial, essa matrícula presencial, você pode fazer no balcão de qualquer uma das nossas instituições, de qualquer uma das nossas unidades, nos 10 estados do Brasil. Sim. Ele ocorre com no mínimo 6 meses para a sua formação total, podendo ir até a 18 meses. O habitual é que sejam 12 meses de curso. Entendi. Então, a pessoa que está interessada é só se informar, pode ser pelo site, pelo Instagram. Pode, até pelo próprio site. E aí começa o curso, começa logo, surgem novos cursos de quanto em quanto tempo? Novas turmas? Novas turmas? Não, no caso do EAD você não tem formação de turma, né?
O EAD você se matriculou hoje, você matriculou agora, terminou de matricular, você recebe login e senha e imediatamente tendo a seu login e senha, você já começa a estudar a sua primeira disciplina. Mas aí como é que funciona o presencial? O presencial, a gente matricula o aluno, em função do local que ele se matriculou, a gente direciona ele para uma das unidades que vai coordenar o presencial dele. E o presencial dele normalmente se dá por meio de um estágio onde a gente indica para ele, dá a carta como é que a gente chama, de encaminhamento, né? E o próprio aluno, ele verifica qual é o local onde ele pode fazer aquela prática, numa imobiliária, em um parceiro empreendedor que tem algum trabalho nesse sentido. E aí, nesses locais, ele faz o próprio volume de horas de um estágio supera a presencialidade. Mas, independente a isso, as nossas escolas oferecem para ele mecanismos para a presença. Professor, o senhor falou da escola, da universidade, que tem as escolas também, e que está presente em todo o Brasil. Certo. E aí, claro, a gente fala de um mercado de João Pessoa que está pujante, crescente, está vivendo um boom no mercado imobiliário. Certo. Mas a gente fala também que vocês estão presentes em outras cidades, certo, em outros estados. Certo. E essa procura de pessoas interessadas pelo curso de transações imobiliárias aqui em João Pessoa está maior por conta desse... Ela tem sido crescente, mas crescente assim de uma forma notória, é fácil de perceber, e isso você sabe que cresce principalmente em função do próprio crescimento da cidade, né? Sim. Do nosso nível de turismo, né? A queridinha do Brasil, como está sendo chamada agora a João Pessoa, né? João Pessoa está chamada a queridinha do Brasil. Então, por exemplo, nós temos um centro universitário lá no Acre, e o Acre é quase do outro lado do país. E você não acredita, aqui em João Pessoa tem, por exemplo, um grupo de WhatsApp que tem mais de 1.000 acrianos. Mais de 1.000 acrianos. Eu estou falando de gente que está vindo lá do outro lado do país para se estabelecer, para morar em João Pessoa, para fazer negócio em João Pessoa. Então, como o mercado de João Pessoa está crescendo muito, cresce também, dessa mesma maneira, a procura por cursos de técnica em transação imobiliária. Isso tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Muito bom. E a gente fala com uma pessoa que lida com educação, né? O senhor é empreendedor educacional, tem uma história muito bacana. Daqui a pouco eu pergunto um pouquinho sobre a história. Bem. A pessoa o corretor de imóveis, o profissional, que não se capacita, que não procura se atualizar, que acredita que só formei rapidinho ali um curso, né? Não vou nem citar nomes de instituição, né? E não se atualiza, não procura esse profissional. O que é que o senhor diria para esse profissional? Primeiro, ele vai ficar para trás, né? Primeiro, já está, né? Primeiro, se já não estiver, ele vai ficar para trás. Segundo, ele vai perder de navegar nessa grande onda de crescimento que é o Nordeste, em especial a Paraíba. Então, o que ele vai perder junto a esse mercado é uma grandeza. Além de que, necessariamente, a gente tem que estar se qualificando sempre, né? Sempre. Então, por exemplo, do mesmo jeito que você tem seu mestrado, do mesmo jeito que eu tenho meu doutorado, e mesmo chegando até aqui, hoje a gente sente uma necessidade enorme de ter que continuar essa nossa qualificação, né? Então, assim, o que eu recomendo para quem, por exemplo, está nessa atividade, até falo, porque muitos, a gente tem certeza disso, estão irregular, não é? É que se regularize. E para se regularizar é estudo, é cursar, é formar-se técnico e, por sua vez, procurar o seu conselho e obter sua carteirinha, que é seu credenciamento, que lhe habilita definitivamente para exercer aquela profissão de forma legal. Essa é a minha orientação. E é importante dizer também que existe o perfil, né? Claro. Todo mundo que quer surfar na onda, às vezes não tem um perfil de estar ali no mercado. É muito bom você ver que o mercado está crescente, que tem muita venda, que tem muito imóvel. Às vezes você não tem um perfil, né? Então você também tem que entender que é preciso se atualizar e seguir e estudar em instituições como a Unicorp, né? Instituições confiáveis, justamente para se preparar melhor, para desenvolver o seu perfil. E Richelle, o profissional que trabalha nessa área, olha só que legal,
normalmente o perfil dele é de muito mais um empreendedor que gera emprego do que propriamente aquele que procura ter a sua carteira assinada e que gostaria de ser empregado, funcionário de alguém. É verdade. Por quê? Porque ele lida com um mercado tão pujante, tão crescente, que ele naturalmente começa a negociar imóvel, normalmente, claro, para os outros, e depois ele está negociando para ele. Sim. E aí ele torna-se um empreendedor natural, torna-se um empresário natural em função de, se é de fazer para as outras pessoas, se é de ser empregado, funcionário de alguém, eu prefiro fazer para mim. Então pode demorar 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, mas é só questão de tempo. O profissional que entra nesse mercado, ele torna-se dono do próprio negócio. É incrível isso aí. E não é toda função, você sabe que não é toda profissão que te qualifica, né? Não é toda profissão que dá esse espaço para você ser o próprio dono do negócio. O técnico de transação imobiliária, ele tem essa grandeza, sabe? Agora, falar para você aqui que está acompanhando, agora tem que dizer também, professor, que hoje em dia a gente vê um perfil comportamental muito diferente de anos atrás. A gente já vê várias reportagens, Tá. estudos sobre isso. Mas é bom a gente ressaltar Tá. que a história do professor, por exemplo, a história de garra, de superação, que eu vou pedir para ele contar agora, Tá. que você veja como reflexo. Porque é para ir atrás, Tá. né? É para ir atrás, para buscar. Você não tem meio, não tem oportunidade. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que viraram corretores, mas com dificuldade, porque queria, sabe, foi atrás. Tem que ter isso, tem que ter foco. O que é que você quer da sua vida, Certo. né? Certo. Conte um pouco da sua história que sirva de motivação para muitas pessoas. Primeiro, você sabe, eu vou falar sobre a minha história, e você sabe que é de muita resiliência, né? De muita perseverança, de muito obstáculo, Isso. mas que eu consegui. Só que eu consegui por meio da educação. E o que eu estou falando aqui para os técnicos em transações imobiliárias é procurar crescer também por meio da educação. O que é que infelizmente acontece nessa profissão, que para alguns é negativo, e pode o ser se você não for um cara resiliente, se você não tiver certeza de que é exatamente aquilo que você quer. O técnico de transação imobiliária, o que acontece? Muitas vezes ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sem faturar, porque ele não vendeu, por exemplo, um empreendimento grande. Ok, tudo bem. Ele pode passar 6 meses sem faturar, ele pode ter 6 meses, ele pode passar 6 meses sem aquela comissão que habitualmente é de 5%. Porém, nesse transcorrer, muitas vezes ele acerta uma grande venda e ele tem uma comissão que compensa tudo que aquilo. compensa 6 anos e não 6 meses. Que compensam 6 anos e não 6 meses. Agora, o que ele fez durante esses 6 meses... Aí, exatamente. Agora, após ter essa, vamos dizer assim, essa bolada, essa boa grana, o que é que eu vou fazer com ela? Como eu cheguei até aqui, passei 6 meses, até que ponto eu fui resiliente e passei 6 meses sem esse faturamento? Então, não é? Muitas vezes você passa 6 meses sem um faturamento e quando vem uma bolada e só vem um, mas muitas vezes vem uma sequência, porque você passou esses 6 meses, você não passou 6 meses parado, você passou 6 meses plantando. Isso. Entendeu? E quando começa a vender, você muitas vezes está numa sequência grande. E você precisa vender e não necessariamente tem que pensar em vender grandes imóveis. Pode vender o pequenininho porque você ali passou a ter um novo cliente. E um cliente indica um segundo, que indica um terceiro, que indica um quarto, que indica um quinto. Então você precisa fazer a roda girar, não é? E isso eu estou falando porque não existe, Richelle, você sabe, não existe profissão em que a gente não tem os intempéries. Não tenha que ser resiliente, não tenha que ser forte, não tenha que ser firme, não tenha que vencer as adversidades, não é? Então, como você pediu para falar sobre a minha vida, eu fiz questão de passar por aí, para antes mesmo de dizer o quanto eu batalhei pelo crescimento. Foi resiliente. Eu tenho que dizer para ele lá que, olha, percebe meu exemplo e você vai ver que o que eu falei não foi à toa. Porque um cara como eu, que você conhece, que é filho da Paraíba, nasci em Itabaiana, perdi meus pais aos 7 anos de idade, fui para as feiras livres vender cominho, coloral, tapioca, cocada, entre outras coisas, que lavei carro no meio das ruas durante anos, mas que nunca tirei da cabeça a história de que
a educação, o conhecimento, o estudo, esses vão fazer você ter dias melhores. Eu nunca tirei isso da cabeça, foi nisso que eu apostei, é nisso que eu aposto, né? Minha esposa Olga Maria tá ali, ó, gravando tudo pra gente. Então o que acontece? E foi isso que eu apostei, é isso que eu estou sugerindo para quem quer ser um técnico de transações imobiliárias, não é? E foi isso que me fez chegar até aqui. Professor, o que é chegar até aqui? Chegar até aqui é ser bacharel, 5 anos de Unip aqui em João Pessoa, você conhece? Não é? Mesmo sem ter condições, o lavador de carro fez bacharelado no Unip, que ainda é a melhor instituição de ensino da Paraíba. Sim. Meus colegas das outras que me perdoem, não é? Inclusive a minha, porque é bem melhor do que a minha, não tenho problema em dizer isso. Mas fiz bacharelado. Foi a primeira também, né? Foi a primeira. A gente é muito novinho, né? A gente é uma empresa bebê, a gente tem 10 anos no mercado, né? Não se compara, né? Mas não vamos falar, a gente chega lá. Olga, mas também não vamos falar dos braços do Brasil onde já está o Unicorp, hein? Hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Então o que acontece? A gente fez bacharelado. A gente acredita que tudo isso aqui pode ser lindo e maravilhoso, que meu centro universitário pode ser lindo e maravilhoso, que minhas escolas técnicas podem ser lindas e maravilhosas, que minha faculdade pode ser linda e maravilhosa, mas se você não acreditar nas pessoas, se você não valorizar a gente, se você não amar o ser humano, você está perdido. E aí eu fiz, né, MBA estratégico em gestão de pessoas. Porque você precisa gostar de gente, amar a gente, valorizar o ser humano, né? Também fiz mestrado em engenharia de produção, sempre naquela de que a educação, o conhecimento vai mudar a minha vida, eu preciso disso aí. Fiz mestrado em engenharia de produção, depois fiz doutorado em ciências administrativas, fora do país, Assunção, capital do Paraguai, onde eu brinco para uns e digo, ó, filho de rico vai para os Estados Unidos, filho de pobre vai para o Paraguai. Mas é pura brincadeira, porque o que muita gente não sabe é que o ensino do Paraguai é melhor do que o do Brasil. Você acredita nisso? Não sabia. Melhor do que no Brasil. Pois bem, a cereja do bolo foi, na universidade que eu fui aluno de doutorado, voltei até a pandemia. 2 vezes por ano, janeiro e fevereiro, sou professor dos mestrados e doutorados da mesma universidade que eu fui aluno. Isso é um grande barato, não é? Muito. E você sabe que você me conhece bem, sabe que eu não falo para mim vai descer, apenas é minha história, não posso negá-la. Mas o que eu quero mostrar com isso é que a educação funcionou comigo. E se funcionou comigo, funciona com toda e qualquer pessoa que definitivamente traga para sua estrutura psicológica que isso aqui vai mudar a minha vida. Então vai mudar a vida. Hoje a gente tem em João Pessoa 120, só em João Pessoa nós temos 122 funcionários. Juntando todos das outras escolas técnicas que temos no Brasil, a gente tem aproximadamente 250 funcionários. Né? Diferente do que a gente está vendo aí hoje na mídia, a galera adora falar de faturamento, né? Sim. São milhões, são bilhões, não sei o que. Eu não falo nada disso porque não é o nosso caso. Eu sempre digo o seguinte, que eu não quero voltar a lavar carro. Sim. Eu não quero voltar a lavar carro. Algo que administra. Né? Mas parte ela administra. Mas eu não quero voltar, não porque eu tenha nada contra isso aí. Até porque eu digo sempre, se eu tivesse que voltar, eu seria o melhor lavador de carro daquela área. Sim. Entendeu? Mas eu quero dizer... Mas esse é o pensamento. Esse é o pensamento, Você cara. deve ser corretor de imóveis, jornalista, professor, dono de faculdade, mas tem que procurar ser o melhor da sua área. Seja o melhor, cara. Se não tem, mira o céu. Se ficar entre as estrelas, já tá tudo certo. Já tá tudo bem, não é? A gente, olha... Quando o meu pai morreu, a minha mãe falou assim: você tem tudo para dar errado agora. Você é preto, pobre, nordestino e como se não bastasse agora sem pai. Só faltou dizer flamenguista, né? Mas eu sou flamenguista, Sim. eu adoro ser flamenguista. E aí ela falou tudo isso e o que acontece? Isso aí poderia ser, principalmente em dias de hoje, racismo, preconceito, homofobia, um monte de frescuras, né? Para mim não foi nada disso. Para mim foi puro combustível. Porque no final ela diz, mas a educação, o conhecimento, o estudo pode fazer você ter dias melhores. Ok. Ou seja, ela estava certa. Certíssimo, eu não tive tempo para ter plano B, para plano C. Era plano A e plano A e plano A. Tinha que dar certo e acabou. Então o que é que a gente vê hoje, Richelle? A gente vê não digo uma sociedade, mas a gente vê uma juventude melindrosa, preguiçosa, imediatista, sem paciência,
não é? Que querem chegar, por exemplo, no emprego hoje e amanhã querem ser promovidos. Quer ganhar a comissão de 5%, A comissão de no 5% primeiro no mês. primeiro mês, que quer entrar no Chat GPT, quer entrar no Gemini, quer entrar nos outros da vida lá, né? E querem ter, e acham que um clique aqui me traz uma resposta imediata, é suficiente para eu chegar numa empresa e também ser condecorado, ser promovido, ter aumentos vamos dizer, de salário frequentes, porque eu tenho respostas imediatas, como se eles tivessem aprendido o suficiente. Não aprendeu. Eu estou no mercado, eu trabalho desde garoto, né? Então, como sou um velhinho de 56 anos, eu estou no mercado aí no mínimo há 40 anos, 45 anos. E no mercado, sendo visionário, muita coisa que você falou, professor, me veio isso, né? Assim, um empreendedor visionário, né? E aí, dentro da visão, né, de mercado, foi que o senhor atinou para trazer o curso de transações imobiliárias. Foi pensando nisso, porque é o seguinte, o curso de transações imobiliárias, ele surgiu o quê? Há 5, 6 anos na faculdade, justamente num período em que João Pessoa começou a ficar falada demais e tudo mais. Visionário. Agora, na verdade, é assim. O que eu vou falar aqui é muito legal agora, serve para você, serve para ele, para ela, serve para quem estiver nos escutando, para quem nos vê a qualquer momento. O primeiro pensamento foi, que negócio eu vou montar para mim? Primeira coisa é o que é que você conhece. Eu vim da indústria de confecção, da indústria de calçado, então indústria, processo eu entendo. Eu fiz mestrado, então processo é minha praia. Mas eu estava vindo da educação. Eu fazia parte de um grande grupo educacional no país, um dos 3 maiores. Lá eu fui treinado, lá eu fui coordenador de curso, lá eu fui treinado para ser diretor. Eu só não fui diretor, né, porque precisava que me chamaram para ser diretor de outras unidades no país. Eu não queria sair da Paraíba, como eu não quero até hoje. Sim. Mas, então, o que é que vai te levar... Não, deixa eu voltar. Que segmento educacional, que segmento da economia você precisa trabalhar? Então, eu conhecia bem a indústria, eu conhecia bem a educação. Então, o que é que está mais quente na minha cabeça? O que é que eu mais amo nesse momento? A educação. Então, já vamos para a educação. Agora, vamos fazer uma nova análise. Essa aí é muito legal. Se eu tivesse que montar um novo negócio hoje, eu ia me fazer a mesma pergunta. Aonde o governo federal, eu não estou falando de governo nenhum, estou falando de governo A, B, C, esquerda, eu não falo não. Eu me preocupo com o meu negócio, fico de olho no que está sendo feito para ver até que ponto atinge meu negócio e fora isso, não tenho problema com nenhum deles. Qual é o meu pensamento? Aonde os governos são ruins? Eles são ruins na segurança, mas eu não manjo de segurança, então não é minha praia. Eles são ruins na saúde, mas saúde não é minha praia. Eles são ruins na habitação a gente está falando, cresce. Transações imobiliárias. Hoje, se eu tivesse que escolher, aí já pesava um pouco mais, porque o meu conhecimento me trouxe, inclusive hoje eu construo, né? Eu tenho umas 3 ou 4 empreendimentos sendo construídos nesse momento, né? Então eu já estou dentro. Olha aí, mais informação surgindo. Já estou dentro. E isso Vou acrescentar aqui no seu currículo, construtor. E isso é uma área, né, em que o governo também é muito ruim, que é a habitação. Então, os governos são ruins na segurança, na saúde, não é? São ruins na habitação e são ruins na educação. Eu falei, então, educação é minha praia. E é uma dica que eu deixo muito legal. Se você quer abrir hoje um negócio, pensa aí onde o governo é ruim. Aonde ele é ruim, porque é ali que está. Ali você vai ter uma população enorme que vai fomentar o seu trabalho, são clientes potenciais seus, e como se não bastasse, como o governo é ruim nessa área, ele próprio é seu cliente. É verdade. Entendeu? Quantos e quantos, milhares e milhares de professores eu hoje, atualmente, formo pelo país? São muitos. Existem cidades, existem estados hoje onde a prefeitura inteira, professores de uma prefeitura inteira estão dentro do nosso negócio. Estão estudando dentro do nosso negócio. Você entendeu? Então hoje eu acho que é muito legal pensar isso. Habitação é importante. O governo é ruim nisso. Então é meu caminho. É um dos meus caminhos. Estou dentro. Mas o curso de transações imobiliárias na Unicorp surgiu por essa visão? O senhor percebendo o mercado aquecido? Aí é assim, aí é o seguinte.
dentro da educação você tem as áreas, né? Então eu tenho a área de saúde, eu tenho a área de educação, eu tenho a área de comunicação, eu tenho a área das engenharias, eu tenho das ciências, tenho das ciências aplicadas, ciências sociais, né? O técnico de transações imobiliárias, ele é um meio termo, está ali entre gestão e está entre engenharia, né? E aí, visto que ele está nesse meio termo aí, ele já pega público das duas áreas. E principalmente em um terceiro viés, que é o empreendedorismo, cara. O cara que hoje quiser deixar o seu negócio, principalmente aquele que ganha pouco, 2, 3, 4 salários mínimos, pode entrar assim para valer, com vontade, com fé, com garra, com determinação, motivado, com carinho, respeito à educação, pode entrar no ramo da construção, pode entrar no ramo imobiliário, que ele está num bom lugar. O senhor falou sobre empreendedorismo, né? Tá. Nós estamos na Brasil Mostra Brasil, uma parceria do Cresce com a Brasil Mostra Brasil por mais um ano, né? O Salão Imobiliário, aqui na Brasil Mostra Brasil. Não é de hoje essa parceria. E a gente sabe que na Brasil Mostra Brasil, esse estúdio inclusive foi montado aqui na Brasil Mostra Brasil, tem muitos empreendedores. Muitos. O senhor inclusive deu uma volta na feira. Já. Falando sobre empreendedores, a gente falou sobre empreendedorismo para o mercado imobiliário. Tá. É difícil empreender, mas é recompensador, né? Muito, sabe? Porque o que é empreender? Empreender é literalmente você vender as suas horas no preço que você quer vender, da maneira que você quer vender, no tempo que você quer vender. É dizer para mim mesmo que hoje, por alguma razão, eu não vou trabalhar na parte da manhã. E amanhã eu não vou trabalhar na parte da tarde. Mas e no outro dia eu não vou compensar. trabalhar na parte da noite. Eu vou trabalhar na hora que eu tenho certeza que vou ser produtivo. É diferente de ser empregado, de ser funcionário de alguém e ter que prestar horário, bater cartão, cumprir aquele horário, que muitas vezes você é improdutivo pelo próprio horário. Mas que a empresa só funciona, tal qual são a maioria das minhas, das 8 da manhã às 17. Muitas vezes quem quer me comprar das 17 em diante. É ou não é? E por alguma miopia da minha equipe, não está percebendo isso. Mas o que eu quero dizer é que o empreendedor ele não está dentro dessas regras. Ele tá andando com a própria visão, ele está enxergando a própria visão. Então eu acho um grande barato ser empreendedor, trabalhar nessa área assim. Tem os desafios, Muito. Aproveitar, meu irmão, eu acredito que daqui a pouco o nosso tempo encerra, né? Já viu o garotão lá mostrando o tempo ali, eu sou muito respeitador a isso. Eu quero deixar um grande abraço para o Alberto aqui, né? Aqui no Cresce daqui. Como é o nome do meu presidente que eu esqueci agora? O Rômulo, que eu peço desculpa por ter esquecido, mas o Rômulo Soares. Visitei ele muito recentemente, fui na sala dele, fui muito recebido, passamos um tempão batendo papo. A minha equipe foi lá também com ele. Então o Alberto é um grande parceiro da faculdade. Inclusive, aproveitar para você que pensa em fazer pós-graduação na área de transações imobiliárias. O Alberto tem uma pós-graduação que é uma das primeiras, uma das melhores do Nordeste, não é da Paraíba, dos Nordeste. Alberto Pagels. Em parceria com a Unicorp, é um dos melhores coordenadores que a gente tem. Três turmas já formadas, né? E que recentemente tivemos reunidos, assim como com o presidente, o Rômulo, né? O Rômulo, e é um grande prazer estar aqui, conversar com vocês, deixar aí um pouquinho do meu conhecimento, né? Tá com você mais uma vez, tá servindo. Estou sempre à disposição, a hora que precisar é só falar, a gente tá junto, tá bom? Muito bom, obrigado, professor Hilton Freire. Professor, fundador do Grupo Unicorp, doutor em ciências administrativas, é mestre, empreendedor e construtor. E agora construtor. Deixar um abraço aí enorme também, cara, rapidamente, para toda a minha equipe, né? Equipe em pelo menos 10 estados do país, né? Verdade. A professora Janaína Taíde, que você conhece, a professora Janaína Mota, que você conhece, minha esposa Olga Maria, a filha dela que é coordenadora dos cursos, aqui a professora Natália, a professora Mara também que está aí com vocês, né? Mas toda a nossa equipe, a equipe comercial, toda aquela galera que hoje são mais de 120, são em João Pessoa,
professora Cátia Gerlânia, que é reitora, professor Lênio, toda aquela galera que eu não vou continuar, porque eu sei que eu não vou falar dos 120, e peço minhas desculpas aos que não falarem, mas tenho que deixar o meu abraço, porque é uma equipe extraordinária. Eu não seria ninguém sem essa galera. Por isso que a Unicorp hoje é uma das empresas da educação que mais cresce no país, meu irmão. Parabéns. E agradecer a você também, porque você já deu aula de pós-graduação com a gente, sempre esteve na família, sim. sempre nos visitou, né? Sabe, conheceu a gente lá do comecinho, de praticamente Isso. 10 anos atrás. Já contei a sua história outras Muito, vezes. e sou feliz né? em ter a sua amizade, seu carinho, seu respeito, e daqui pra lá é recíproco e é verdadeiro, beleza? Muito obrigado, professor Hilton Freire. Obrigado pelo bate-papo, pela conversa Eu enriquecedora, que agradeço. motivadora. Isso. E você que acompanhou esse bate-papo, essa conversa, que você justamente faça, que busque, né, absorva um pouquinho que o professor Hilton Freire, se você absorver pelo menos 20% do que ele falou, já é um bom começo. Obrigado por você acompanhar o Podcresce, que é o podcast do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba. Tem outros episódios aqui e até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Bom demais, bom demais.